Estamos aqui no Hard Rock Café, no podcast Angel Summit 2026 e eu estou aqui com a minha sócia Marilúcia. Hoje a entrevista é nossa, Marilúcia. Olha só que coisa deliciosa. Mas tem um monte de gente que não te conhece, Mari. Fala um pouco do que você faz, inclusive como investidora da Curitiba Angels, que é quem promove esse evento, né? Mas fala um pouco, Mari, sobre você como investidora, o que você faz, o que você ajuda. Vamos lá. Bom, eu sou genuína da área de vendas, né? Eu nasci nesse setor vendendo software, tecnologias, sempre vendi sistemas. E eu fui parar, né, no investimento depois de alguns, né, empreendimentos. Eu já empreendi na minha vida, já tive 2 empresas, já vendi. Depois, na terceira, a gente começou essa brincadeira de investimento. Então, tenho muito mão na massa, tenho gastei muita sola de sapato como uma boa vendedora. Adoro esse setor, amo essa área e sou estrategista de venda hoje, junto com o Kaká, meu sócio, que faz a parte da área de marketing e eu faço a parte da área de vendas dentro da Start Growth, que é uma cofundação minha também. Exatamente, né, Mari? A gente fechou, acho que algo mais importante que uma startup precisa, né? Que é a máquina de vendas. Exato. É o marketing e vendas tracionando para crescer. E Mari, você sempre fala de investimento, né? Você já investe há muito tempo, você, o Gilmar, na Start Growth. Mas onde que as startups, na sua visão, que você consegue perceber, onde que elas mais travam depois que elas recebem o investimento? Depois de receber o investimento? Bom, eu enxergo assim, às vezes até um pouquinho antes de receber investimento, ela tem ainda muitas dúvidas sobre o plano que ela desenhou. Então, aonde eu vou chegar, qual é o número que eu vou conquistar, o que eu vou fazer com essa grana, a distribuição desse valor e até a aplicação dessa grana. O problema começa antes, né, Mari? Não Sim, depois, né? no planejamento e nas atividades que ela mesma sugeriu, né, dentro do plano para executar. Então, muitas vezes, ela não testou. São estratégias que não necessariamente vão dar certo para a operação dela, mas ela coloca isso num plano para ficar bonito o número e para receber o investimento. Então, nós na Start Growth mesmo, a gente olha muito essa questão do plano. O que ele está sugerindo fazer? Ele já testou isso? Isso já deu certo? E aí, a gente resgata a nossa experiência, né? Nossa vivência, para entender se aquilo ela é ou não é uma estratégia viável, né? Mas aí depois, respondendo a tua pergunta com relação ao investimento, ele recebe a grana e aí tem vários formatos, né? Eu já vi de tudo. O empreendedor que pega férias porque recebeu a grana e aí vai curtir, né? Tem isso. E tem o empreendedor que pega a grana e fala: gente, agora eu tenho que dar respostas para os meus investidores. Eu tenho que responder esse número, esse resultado. Eu me comprometi dentro de um planejamento que eu preciso entregar e esse número precisa ser visível daqui 2, 3, 6, 1 ano, né? Depende do runaway aí que ele pegou de grana. Os dois formatos, esse que tá um pouco mais tranquilo, né? Que tá tudo bem, agora eu já consegui o valor que eu precisava. E o outro, ambos precisam se preocupar em resultar, né? Usar melhor essa grana. Então, eu vejo que às vezes eles não sabem usar a grana, direcionar a grana no lugar certo. Como é que faz isso, né? É a estratégia de growth. E aí a gente sabe fazer e ajudar muito bem ele a estruturar esse caminho, e esse caminho feliz, eu diria, né, Kaká? De usar o dinheiro da maneira correta e produzir um número muito maior com o mesmo real investido. É o grau que chamam por aí dos investimentos. É o grau do investidor. O grau é esse. E penso, inclusive, Mari, acho que você trouxe muito bem, né? A gente vê isso né? Você mesmo entrevistou aí, falou aí, viu, analisou mais de 2.000 startups na Start Growth, desde 2.300 e pouco já, porque esse número era do ano passado, né? Esse ano já caiu mais algumas. E o que a gente mais vê é esse antes, né? Ela quer captar o dinheiro, que eu te fiz essa pergunta provocando mesmo para o depois. Porque ela quer o dinheiro, mas como que se prepara para receber, né? E daí o que a gente vê muito é essa falta da clareza, falta da máquina de vendas e falta de um bom plano com dados e um bom ritmo,
né? Aquela coisa constante de você olhar para trás, pro lastro, né? E ver o que aquele lastro trouxe de bom, de importante, de valoroso para a empresa e por que vale a pena a gente investir nesse negócio, né? Exato. E Mari, o que impede uma empresa, né, dentro da sua visão, experiência, inclusive em máquina de vendas, o que impede ela, o que falta para ela nessa visão de construir uma máquina de vendas previsível? O que falta para esses empreendedores? Variáveis, né? Mas eu vejo que o principal é conhecimento. Conhecimento, a experiência. Nós estamos falando aqui de angels, né? Nós estamos falando de empreendedores e early stage, que estão começando a sua trajetória, que às vezes nunca tiveram empresa antes, eles estão empreendendo pela primeira vez. E aí, quando você olha para esses empreendedores de primeira viagem, né? Eles sempre vão acreditar no the best. Eles sempre vão acreditar no melhor das condições e dos acontecimentos. Nem sempre é assim. Muitas vezes, no meio do caminho, tem uma pedra. E aí, o que eu faço com isso? Como que eu ajo? Como que eu contorno essa pedra? Quais são as estratégias? Tem muita gente que pivota no meio do caminho, existem situações assim, e tem muita gente que morre. Então, segundo o próprio estatística do Sebrae, 70% das empresas morrem nos primeiros 3 anos de vida. Ele tem uma estatística particionada, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Mas no total dos 3 anos, 70% das empresas morrem. Então, imagine, de 10 empresas, 7 morrem, apenas 3 sobrevivem e continuam. O que acontece com essas 3 que sobrevivem e continuam? Eu acho que aí está o segredo de você começar a estudar, analisar, olhar para esses empreendedores e saber o que eles estão fazendo de diferente que eu não estou. Como que eu posso fazer também o que eles estão fazendo? Eu acho que é dedicação. Então, quando eu falo que é variável, é dedicação 100% na empresa, é o empreendedorismo na veia mesmo, é a questão do dinheiro no momento certo, fazer a captação no momento certo, é uma questão muito pessoal de tirar o ego, jogar para fora, ser humilde, ir atrás de conhecimento, conexões, networking, buscar as pessoas, tentar buscar as alternativas que você terá no seu caminho. As ajudas que você tem. A Start Growth, ela ajuda da mão na massa. Nós não ajudamos o empreendedor num nível de mentoria, de consultoria. Não que seja ruim, são bons. Mas, muitas vezes, você precisa de profundidade. Se você precisar de profundidade, é a gente que você tem que procurar. Exatamente. E acho que complementando, né, Mari, o que você trouxe, né? Com base em mais de 2.300 startups analisadas, porque a gente não coloca no computador aqueles matchmaking dos Startup Summit, desses grandes eventos que a gente faz no próprio no Curitiba Angels, né? A gente fala com muita startup. E essa dor que você trouxe aí da máquina de vendas, etc., é o que a gente, né, falando com esses empreendedores, a gente falou, cara, a maioria deles não sabem o básico. E aí surgiu a nossa Start Growth Academy agora em 2016, né? E surgiu para ajudar nisso, porque o que você estava falando aí, que eu peguei a lembrança da Academy, é porque o que falta para o empreendedor? Estudar. Infelizmente, é isso. E a gente vê muito, né, Maria? Por que 70% das empresas quebram? Elas quebram porque o empreendedor não estuda. Tá, deixa eu exemplificar. Um dentista, ele estuda quanto tempo para virar dentista? Um engenheiro civil estuda quanto tempo? Um médico, né? E aí o empreendedor vai no lifestyle, não, tipo, eu sei que empreender, eu sei que 1 mais 1 é 2, bora empreender. E não se prepara, não se planeja, não estuda. Né? Infelizmente, o Brasil também não tem uma escola base das pessoas, né? Para que quando você se forme, por exemplo, eu me formei em administração, depois em marketing, você não tem uma cadeira de empreendedorismo. Tem uma bem rápida que eu fiz lá de escola, dentro da própria faculdade. Mas assim, não é algo que te dá base para poder, conhecimento básico para você empreender depois. E aí você tem que bater a cabeça mesmo. A experiência ajuda muito nisso, né? Sim, e pior, Mari,
O engenheiro civil, ele também não sabe vender. Ele estuda 10 Perfeito. anos, ele é bom pra caramba, engenheiro civil, mas não sabe vender, não é empreendedor e vai empreender Ótimo. muitas vezes. O médico, a mesma coisa. Lógico que medicina não dá pra fazer marketing, mas o médico não sabe se promover. Exatamente. Né? Então, acho que o que falta muito para os empreendedores é essa questão do buscar o conhecimento dentro da minha visão. E o que precisa, dentro da visão, Mari, que você acha que compartilha, né? Por isso que a gente fundou a Start Growth Academy, né? Na sua visão ali dentro de vendas, o que precisa ser estruturado para deixar essa tentativa de máquina de vendas mais estruturada, para que ela vire um método? O que o empreendedor tem que buscar, né? Por onde que você indicaria ele começar a estudar ou estruturar a máquina de vendas dele? Bom, vou fazer meu merchan agora aqui. Essa é a ideia, mas para ajudar os empreendedores. Claro, é isso aí. E, inclusive, né, Mari? Para vocês, investidores que estão assistindo a gente também, né? Entenderem o que vocês têm que... O que é um empreendedor bom? Né, Mari? Então, fala o que é um empreendedor bom, por que ele precisa saber, o que ele precisa estruturar. Acho que essa é a pergunta, né? Os empreendedores, na nossa visão, né? Start Growth falando aqui, nós avaliamos o empreendedor 60% em relação ao negócio. Ele vale 60% a 70% às vezes do que o negócio é. Então, esse empreendedor... Tava no palco ali agora, Curitiba Indies começou falando bem assim, achei o máximo, que eles sempre falam assim, né, Mari? Desculpa te cortar, mas eles falam, a gente investe no jockey e não no cavalo. E sempre é assim, porque pense, nós estamos investindo no início de uma startup. Qual é o lastro que ela tem? Às vezes é nenhum, é zero, porque ela nunca empreendeu. E aí, é zero mesmo, gente. E aí, como é que você vai olhar o lastro daquele empreendedor? Como é que você vai olhar o lastro dos números que ele já produziu? Não tem número. Ele está nascendo agora. E aí é o risco do nosso empreendedorismo no Brasil. Nós somos, né, gostamos um pouquinho desse frio na barriga do investimento. E aí vamos e seguimos esse cara e ajudamos ele. Por quê? E outros não. Investimos naquele que o jockey é melhor. E aí, como que você olha para o jockey? Cara, dá pra ver, assim, eu não sei, eu já consigo olhar conversando com ele meia hora, 20 minutos, que é normalmente o que dura uma conversa de entrevista minha com eles online. Eu já entendo se ele tem base de números estruturados, ele sabe o que é um CAC, um LTV, ele tem métricas como base estrutural para crescimento da sua startup, ele olha para os números com uma visão estratégica, eu vou fazer o que com esse número? Então, eu sei o que eu devo promover, para onde eu estou indo, qual que é o meu objetivo, o que eu quero com essa empresa? Tem tantas coisas e, às vezes, a resposta é muito vaga ou a resposta não vem. E aí, quando não vem, você fala, gente, mas se nem ele tem a certeza do que ele quer, como é que eu vou incutir dentro dele essa possibilidade de ser empreendedor? Porque isso é ser empreendedor. Bom, é saber, cara, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu vou chegar nesse número. Não importa se você não investir em mim. Eu vou encontrar dinheiro ali do lado. Porque dinheiro por dinheiro, gente, vocês vão encontrar. Você vai encontrar num banco, você pode fazer empréstimo, pagar um juro maior, mas tudo bem. Você vai encontrar a grana. Você pode vender o carro, pode vender sua casa, né? Muitos empreendedores fazem isso, inclusive os investidores olham esse empreendedor que é bootstrap com ótimos olhos. Isso já é uma dica para você, empreendedor. O cara tá colocando a casa dele em jogo, você tá pondo o seu dinheiro em risco. Se você pôr o seu dinheiro, existe uma grande coerência que eu também coloque dinheiro em você e o risco também o meu risco seja menor. Então, essa coerência precisa existir. Tem gente que, por exemplo, não, de onde veio o seu dinheiro até agora? Não, assim, meu pai me deu, eu peguei um investidor anjo lá antes de fazer o desenvolvimento do software. Então, são tantas coisas para serem analisadas, são muitas variáveis e muitas visões que precisam ter para olhar se o empreendedor realmente ele está muito bem estruturado, né? Mas, assim, o maior de todos é a questão do como eu vou levar essa empresa, como que eu vou tocar ela. Você falou de clareza, Cacá. Não tem clareza. Aonde eu quero chegar, qual é o número que eu preciso atingir. E aí, tudo isso, a gente, como Start Growth, normalmente faz um filtro muito grande. Nós somos muito criteriosos na questão de entrar ou não numa startup. E, normalmente, o nosso índice, né, taxa de conversão, que eu posso dizer, do nosso funil, é 0,8%. É menor do que todos os outros investidores de mercado.
Mas a gente faz uma análise muito profunda para entender se devo ou não entrar naquele negócio. E se nós entrarmos, nós ajudamos de forma bem profunda também para que ele tenha condições de entregar essa clareza que ele inicialmente tem, que às vezes tem uma área nebulosa no caminho, e a gente coloca dados e ritmo para que ele chegue no número que tem que ser chego. E aí a gente falou, tá, mas 0,8% só que nós investimos. Sim. Por isso que a gente nasceu com a Start Growth Academy. A Academy nasceu com a intenção e o objetivo de ajudar você, empreendedor, que não entra na nossa tese. Porque nós somos muito criteriosos para entrar como uma operação mão na massa. Então, a gente entrou também com a Academy para poder ajudar os demais, né, os demais empreendedores que não estão nos segmentos que a... 99,2. Exato. Os 99,2 que não estão dentro da nossa tese, que não estão dentro dos nossos segmentos, né? Que nós só investimos em 7 setores de mercado. Então, se você não está nesses 7 setores, você ainda tem a oportunidade de ter todo o conhecimento que nós hoje aplicamos, a nossa experiência dentro dessas empresas, dentro do empreendedorismo, através da Academy. Então, é Start Growth Academy. Esse é o site, se você quiser pesquisar sobre nós. E a gente fala muito, né, Mari, desse aprendizado de empreendedor, e acho que você também colocou uma coisa bem legal para a gente discutir aqui nesses minutos finais, que é como é que o empreendedor bom não tem problema de dinheiro, né? O empreendedor estudado não tem problema de dinheiro, porque o empreendedor bom, ele escolhe o investidor que ele quer, né? O dinheiro sempre esteve aí, gente, disponível. Exato. Por que alguns conseguem e outros não? Inclusive, uma das nossas palestras aqui no Curitiba Angels é sobre isso. O que faz esse cara receber? Qual que é a diferença desse cara? Qual é a posição dele? Exatamente. E aí, Mari, a questão é que não é só dinheiro, né? Eu acho que quando o empreendedor vem e escolhe o investidor, né? Escolhe a Curitiba Angels, que é uma associação, né, que tem mais de 100 investidores anjos ali. Esses 100 podem ajudar a sua startup a crescer. A Start Growth, que entra dentro do mão na massa com a gente, lado a lado, fazendo acontecer. Cada anjo ou venture capital, seja, né, o estágio que esteja ali, tem um estilo de trabalhar. Mas o empreendedor que sabe fazer crescer, ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa... ele acha, como eu disse, o dinheiro fica fácil para ele. Mas, beleza, Mari, depois desse dinheiro fácil que o negócio tem, o que você vê de mais problemático, né, numa startup? Legal, o investidor sabe fazer, sabe crescer, né? Porque esse é o medo de muitos investidores que estão nos assistindo aí, né? Tá, gostei do empreendedor, criei aquele fit, o cara tem a mentalidade, porra, gostei pra caramba do jockey, o cavalo caminha às vezes. E aí, Mari, o que você já viu que pode dar errado? O que a gente tem que olhar com mais critério depois desse jockey aí? Algumas experiências aqui, né? Para colocar. Mas produto, análise um pouco mais profunda de conhecimento estrutural e também da empresa ela ter mais do que um sócio, sabe? Uhum. O jockey é legal, mas ele tem ali um braço direito que é da área de tecnologia. Ele tem um braço direito que sabe o que está fazendo, tem a profundidade do conhecimento também no outro setor para poder ajudá-lo. Sabe, o ideal, o sonho de consumo, né? Todas as empresas de investimento olham você ter o tripé, né? Você ter um cara da área de comercial, um cara da área técnica de desenvolvimento, né? De produto, e o cara que é o CEO, que toca essa operação como um todo e que é responsável por tudo. Então, assim, é lindo olhar o tripé. Mas muitas vezes não existe esse tripé pronto, né? Então, você precisa atrair pessoas que sejam boas, que tenham, né, esse conhecimento para poder ser o seu braço direito e começar a pensar em distribuir equity, né, para essas pessoas também e fazer algum trabalho nesse sentido para que você tenha essas mãos, né, a direita e a esquerda para te ajudar. Isso é muito importante na hora de investir. Por exemplo, é um risco enorme você entrar em um único jockey. Sim, então enorme. Gostei do jockey, vou olhar os sócios dele,
vou olhar a equipe dele que você trouxe. Isso, E depois, vou olhar, ou antes ou depois, ou concomitante, o produto. exatamente. Então, são os pilares que são importantes para nós ali na hora de investir, né? Mari, muito obrigado pela sua participação aqui, né? E você agora, seja bem-vinda a Curitiba Angels. Eu tô fazendo as boas-vindas aqui, você vai receber lá no palco as boas-vindas, mas né, já tô fazendo aqui. E você quer deixar alguma mensagem para os empreendedores, para os investidores desse evento? Quer comentar alguma coisa? Eventos, né? Eu sempre falo, né? Eventos sempre tem algo que você pode captar, né? Você pode trazer para você. Tem alguns insights que você tem que ouvir 3, 4 vezes e até a voz de uma pessoa diferente pode conectar melhor e você receber aquele conhecimento de forma diferente e depois agir, né? Se mover. Eu acho que todo evento, ele sempre vai te trazer insights e você deve, depois do evento, executar algo para testar. Conhecimento por conhecimento, também como dinheiro, ele está por aí. Ele existe, né? No ambiente, você vai se conectar com outras pessoas e você vai ter o conhecimento. Mas não adianta nada você receber um conhecimento e não colocar em prática. Então, sempre que tem um evento, o que eu faço, né? Particularmente aqui, abrindo um pouquinho a caixinha de Pandora da Mari. Eu sempre testo uma coisa só que eu captei, que foi legal, que foi bacana, que faz sentido para mim. Pode ser uma atividade só. Né? Você que faz muitos eventos ou que está em muitos eventos, vai receber uma chuva de informação. Então, se estiver vendo esse podcast, pegue uma delas, só uma, e testa. É isso aí. Analise na prática. No mínimo, você vai ter aí mais uma estratégia para ser testada. É isso. É isso aí. Estamos aqui, então, no podcast do Angel Summit 2026. Mari, muito obrigado pela sua participação, pela sua fala. Obrigada, sócio. É isso aí. Tamo junto. E estamos aqui hoje no Hard Rock, um oferecimento aí da Start Growth e Curitiba Angels e todo esse aparato aqui de equipes que nos ajudaram a produzir isso. Então, empreendedor, se você precisa de umas ideias aí, acho que esse podcast pode te ajudar bastante. Investidor, começa a olhar com esse olhar aí seus investimentos que eles vão dar mais certo. Então é isso, muito obrigado, gente, e vamos pro próximo. Mari, bom palco para você, boa Obrigada, conversa. Gente. Até.